Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós começamos uma sequência recentemente aqui na Epístola aos Hebreus. Já tratamos dos primeiros capítulos e hoje nós chegamos, portanto, no capítulo 5. Na perícope vai, na verdade, do capítulo 5 até o final do capítulo 6. Depois ela abre um parênteses explicando aquilo que foi apresentado aqui no capítulo 5 e capítulo 6, do verso 7 a 9, de um modo especial. Então hoje nós vamos trabalhar aí um pouco com esses dois capítulos. Para tanto, eu convido os irmãos a estarem atentos à leitura que farei, que o fato de ser alguns versículos não venha tirar a sua atenção, mas que você possa acompanhar a leitura para depois juntos fundamentarmos os ensinos que essa porção da palavra nos traz. Acompanhe a leitura que farei, diz assim, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, os ensinos de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas,
se ao invés produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que lhe falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez as promessas a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, mais uma vez te damos graças, e agora, diante da leitura da Tua palavra, clamamos para que o Senhor, na Tua graça, misericórdia, fale ao nosso coração e nos ensine, para que de fato possamos perseverar na fé até o fim, na certeza, Deus, de que o Senhor nos alcançou com graça. Abençoe-nos nessa noite, fale ao nosso coração, use-me, apesar de mim mesmo, e fale também ao meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, queridos? Irmãos, como nós sabemos, a perseverança dos santos é uma das doutrinas básicas da Igreja Reformada, um dos chamados 5 pontos do calvinismo. E sabemos que essa perseverança dos santos, o fato então que não vamos perder a salvação pelo fato da imutabilidade de Deus e pelo fato de que Deus é soberano e que a salvação é pela graça e não por obras, essa perseverança dos santos é garantida pela ação exclusiva de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa doutrina, ela não exclui a responsabilidade dos crentes em perseverar. A Bíblia, em vários momentos, nos deixa isso claro. Perseverar em Cristo, perseverar na fé, perseverar na obediência da palavra, perseverar na congregação ou na comunhão dos santos, perseverar na santidade, perseverar na adoração, perseverar nos votos e por aí vai. E nós veremos que aqui em Hebreus, esse tema perseverança é justamente o propósito de toda a carta. Desde o capítulo 1 nós já estudamos e vimos o seguinte, que a razão da nossa perseverança deve estar firmada na supremacia absoluta de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Nós vimos que Jesus é supremo sobre a revelação, sobre os anjos, sobre a lei, sobre o sacerdócio levítico. Ele é supremo. A carta de Hebreus vai tratar dessa supremacia. Além das razões de estar no fato de que Cristo é supremo, nós vimos também que os motivos da nossa perseverança está no fato de que Jesus Cristo, ou que em Jesus Cristo nós recebemos a verdade, a salvação e o socorro oportuno para os momentos de dificuldade. Também já vimos que as posturas necessárias
para a nossa perseverança são fidelidade, obediência, confiança, submissão e temor. Hoje, veremos os meios que o próprio Deus preparou para essa nossa perseverança que está aqui iniciada no capítulo 5 e 6. Como eu já disse, nessa carta, cujo propósito é chamar a atenção dos verdadeiros crentes sobre a perseverança até o fim, somos direcionados a afirmar as nossas convicções de tal modo que, apesar das tribulações, ameaças, perseguições, aflições, desânimos, erros doutrinários, religiosidade vazia de muitos, não nos desviemos das verdades ouvidas, nem nos afastemos do Deus vivo, não desprezemos o sacerdócio de Cristo e nem deixemos de congregar. Toda a carta aos Hebreus, portanto, é uma chamada do próprio Deus para que o crente seja encontrado perseverante, de modo paciente, firme, até o fim. Olhando ainda para o contexto aqui, agora, na sequência da carta, né? Em especial no capítulo 5 e 6, ainda sob a sombra negativa do exemplo do povo do deserto, nós vemos o autor nos falar, portanto, sobre os meios para perseverarmos até o fim. E por que eu digo ainda sob a sombra negativa do exemplo do povo do deserto dos dias de Moisés? Porque no capítulo 3 e 4, nós vemos ele tratar que as pessoas, ou aquele grupo que peregrinou no deserto, eles foram rebeldes, foram desobedientes, foram incrédulos, e por isso não entraram no descanso do Senhor. Experimentaram todas das benesses de Deus, viram o poder de Deus ser manifestado na libertação do Egito, receberam suprimento durante todos os 40 anos no deserto, mas às portas de Canaã, eles duvidaram. Eles se rebelaram. Ou nas palavras tanto de Números quanto do Salmo 95, endureceram o coração. E a partir dessa prática, a palavra do Senhor em vários momentos exorta a todos os nós crentes que, ao ouvirmos da palavra do Senhor, não endureçamos o nosso coração, justamente como no dia da provação, como no dia da rebeldia, ou seja, como em Massá e Meribá. Lembram disso? Isso está lá no Salmo 95 e na semana passada isso é repetido aqui em Hebreus várias vezes. Então, tendo como sombra esse exemplo negativo do povo, para que a gente não faça, ele então começa a dizer, olha, não ande como esse povo andou. Eles foram iluminados pela mesma palavra, pela mesma boa nova, ele vai dizer no capítulo 3 e 4. E é justamente sobre isso que ele vai usar então a figura, inclusive, da iluminação literal de Deus, quando da coluna de fogo, iluminando e protegendo aquele povo, que os iluminados que experimentaram de toda aquelas maravilhas de Deus e caíram, e por isso não entraram no descanso, serve como um exemplo a não ser seguido. É por isso que no capítulo 6 aqui ele usa inclusive essas terminologias, dizendo que aqueles que participaram de toda a manifestação de Deus foram iluminados, porém não permaneceram, é impossível que eles se arrependam, porque foi o que aconteceu com aquela geração do deserto. Mas quais seriam, portanto, pastor, os meios para perseverarmos até o fim? Então vamos lá. No capítulo 5, nós vemos aqui que o início ele faz uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, que segundo nós lemos em Gênesis capítulo 14, é segundo a ordem de Melquisedeque. Se você observar aqui no verso 5, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estudar ela todo instante. O verso 5 do capítulo 5 diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Quem glorificou a Cristo foi o Pai. Lá no Salmo 2 é dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
E o verso 6, em outro lugar diz, se tratando do Salmo 110, é dito, tu és sacerdote para sempre, sacerdote eterno, segundo o quê? A ordem de Melquisedeque. Então nós vimos que há uma distinção entre o sacerdócio de Melquisedeque, que é eterno e que aparece desde os dias de Abraão, para o sacerdócio levítico, que foi inaugurado quando Moisés retira o povo de Israel e Deus estabelece, portanto, na tribo de Levi, o sacerdócio cerimonial que apontava, obviamente, para Cristo. No início, portanto, do capítulo 5, nós vemos que o autor ele faz a comparação do sacerdócio levítico com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele diz o seguinte, o sacerdócio levítico, ele não é para sempre. E ele também não é definitivo, porque o sacerdócio levítico está pautado em homens, como eu e como você. Homens que têm que apresentar sacrifício não só pelo pecado do povo, mas pelo próprio pecado. E por isso ele não tem capacidade suficiente para ser um mediador, porque ele também precisa de perdão. Mas aí ele vai chamar a atenção que mesmo esse sacerdócio não sendo suficiente, esse sacerdócio ele é revestido de autoridade de Deus. No verso de número 4, ele vai chamar da importância da vocação para servir a Deus. Ele diz assim, ninguém, pois, tome essa honra para si mesmo, senão quando o quê? Vocacionado, quando chamado por Deus. Então, ninguém vai se envolver no ministério do Senhor porque quer, ou porque gostaria, mas tem que ser de fato alguém que foi chamado, vocacionado pelo próprio Deus. E isso ele aplica não só ao sacerdócio levítico, mas também a próprio Cristo, dizendo, olha, Jesus não se fez sacerdote porque ele quis. Tanto que ele é da tribo de Judá. Mais para frente aqui em Hebreus ele vai dizer, olha, Deus não conferiu à tribo de Judá o sacerdócio, mas à tribo de Levi. Mas então por que Cristo é sacerdote? Porque Deus, aquele que o glorificou, o vocacionou, o chamou, dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e mais, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, o primeiro meio que Deus garante para nos auxiliar na perseverança, é reconhecer a vocação de Cristo como sumo sacerdote. Se você não crer em Jesus Cristo como seu sumo sacerdote, aquele que adentrou o templo celeste e que abriu um novo vinho, um novo caminho, através do seu sangue, através da sua carne, simbolizada no pão e vinho, e que te dá agora acesso ao trono de Deus, você não tem um dos meios necessários para a sua perseverança. Porque não tem como você se achegar a Deus por si só. É lógico que de vez em quando a gente vê uns loucos aí, né? Que se apresentam, inclusive na internet, como sendo aqueles que têm acesso a Deus. Me lembro, eu não sei o nome do infeliz lá, mas ele se apresenta como aquele que tem acesso ao trono de Deus e que você precisa dele para chegar a Deus. Porque quando ele ora, Deus responde, porque ele é assim com Deus. Você não. Tem gente que faz isso ainda hoje. Se apresenta como sendo um grande sacerdote para te conduzir a Deus. Irmãos, isso é falácia. Isso é vaidade do coração de alguém que despreza a palavra do Senhor. Os meios para a sua perseverança estão em Cristo. E tão somente em Cristo. Mas você precisa crer que Cristo é o seu sumo sacerdote. Então o sacerdócio levítico era frágil, temporário, insuficiente. O verso 3 diz que ele devia oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E mais à frente na carta, nós vemos o autor aos Hebreus dizendo e referendando o sacerdócio de Cristo como superior e definitivo. Ele já faz isso aqui no capítulo 5,
quando ele diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote para sempre. Para sempre. Então, nesse sentido, é superior e definitivo. Mas, aqui o objetivo é mostrar que o sacerdócio de Cristo substitui o sacerdócio de Arão, que era da tribo de Levi. E por quê? Porque Cristo quis? Não. Porque Deus, o Pai, quem vocacionou Arão e a tribo de Levi, é o mesmo que vocacionou, antes de todos os tempos, o sacerdócio segundo Melquisedeque. Então, Cristo é vocacionado e chamado a ser sacerdote da ordem de Melquisedeque antes de Levi. Levi nem havia nascido quando Melquisedeque vai até Abraão para abençoá-lo. Nesse sentido, reconhecer a vocação de Cristo como sumo sacerdote é um dos meios que temos para a nossa perseverança. Porque quando você tenta se achegar a Deus por força do seu próprio coração, irmãos, não tem jeito. Ninguém, a Bíblia deixa claro que ninguém, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Essa é a realidade do homem natural. Se não fosse a ação de Deus em nosso próprio coração e a mediação de Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, abrindo esse novo e vivo caminho de acesso ao trono de Deus, nós poderíamos até clamar, poderíamos nos afligir, poderíamos, entrarmos em desespero, fazer greve de fome. Isso seria insuficiente. Cristo é o sumo sacerdote. É aquele que adentra a presença de Deus para que eu e você tenhamos benefícios nele. Salmo 110, como disse, tu és, o que está registrado aqui no verso 6, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Salmo 2,7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Primeiro meio, então, para você permanecer. Não dá para seguir a vida cristã sem Cristo. Você não pode se apresentar a Deus sem o novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo seu sangue. Ele precisa ser o seu sacerdote. Quando nós rejeitamos o sacerdote de Cristo, nós colocamos alguém no lugar. E é por isso que, infelizmente, muitos queridos nossos acabam colocando como mediador Maria, Expedito, Judas, sei lá eu quem mais, como se fosse a mediação para nos conduzir a Deus. Ou então até mesmo o sacerdote humano. Aquele que ao final do culto você tem que ir lá e beijar a mão dele, porque senão ele não te abençoa. Ou a quem você tem que constantemente confessar os seus próprios pecados na confissão auricular. E esse sacerdote humano, previsível, que não tem, em comparação, nenhum benefício, inclusive se cansa. Como é dito aqui, ele até se condói, né? Ele se condói para com os ignorantes, porque ele também é fraco. Na época eu era católico, você chegava lá e falava, padre, vim aqui porque pequei. Ele diz, o que você pecou? E aí você falava, eu dei um chute num cachorro, joguei pedra na casa vizinha, coisa de criança, né? E ele diz, tá bom, vai, não tem problema não, 10 Ave Maria. Pronto, está resolvido o meu problema, e o dele também. Porque ele ficou com dó daquele menino que deu um chute no cachorro e achou que isso era um pecado mortal. O sacerdote terreno, ele não tem condições nem de avaliar, irmãos, a nossa carência, a nossa necessidade espiritual. E é por isso, então, que muitas vezes ele facilita a adoração. Como nos dias de Malaquias. Alguém trazia o coxo, trazia o cego, trazia o animal doente. Eu falava, tá bom, serve esse mesmo. E Deus fala, E é justamente por isso que lá em Malaquias capítulo 2, o sacerdócio levítico foi descontinuado. Obrigado. Deus rejeitou a descendência. E lá, inclusive, tem uma palavra dura
em Malaquias 2, que Deus vai falar, eu vou pegar os excrementos das ofertas e vou jogar na sua cara. Porque você é infiel. O sacerdócio humano é infiel, irmãos. Mas o sacerdote, que o próprio Deus estabeleceu, pois é o seu filho, e dentro de um sacerdócio que é para sempre, esse, de fato, resolve meu problema. Porque ele resolve definitivamente, apresentando um sacrifício definitivo e único para o nosso pecado. Enquanto que o sacerdócio levítico tinha que ir lá, de tempo em tempo, ter que matar e sacrificar holocaustos pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Primeiro meio, então, para você perseverar, Cristo tem que ser o seu mediador. Cristo tem que ser o seu sacerdote. Cristo tem que ser o sumo sacerdote que te conduz, como sacerdote real que você é, para viver na presença de Deus. Amém? Segundo meio, vamos lá. Ainda no capítulo 5, ele vai nos exortar a partir do verso 11, que além de Cristo ter que ser o nosso sumo sacerdote, isso não exclui a sua responsabilidade em crescer em maturidade. Do verso 11 em diante, ele vai inclusive dizer que os crentes daquela época deviam ser mestres. Só que agora estavam voltando a precisar ser ensinado aquilo que ele chama de princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, no capítulo 6, verso 1, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Você fala, gente, isso aqui não dá para falar mais com vocês. Ficar tratando de vocês dos princípios elementares da doutrina de Cristo ou dos oráculos de Deus, já deu. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ser mestres. Nós precisamos entender da doutrina mais profundamente. Porque senão nós não vamos perseverar. Se você ficar apenas com o leitinho, como criança no sentido espiritual, né? E não se alimentando com alimentos sólidos, você vai ter dificuldade para perseverar. Porque quando vier as grandes dificuldades, os grandes problemas, você não tem fundamento, você não tem sustento, você não tem conhecimento necessário e suficiente para fortalecer a sua alma, o seu coração e suportar aquele dia mau. E é por isso que ele nos diz, olha aí o verso 11. A esse respeito, falando a respeito do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ele diz, eu tenho muitas coisas a dizer, e que não são simples. Vocês precisam ter um conhecimento básico, porque senão vocês não vão entender. E aí ele continua, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser o quê? Mestres, atendendo o tempo decorrido. Tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E aqui no verso 1 do capítulo 6, os princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele diz, isso aqui eu não vou tratar. Eu vou pôr isso de lado. O verso 1 do capítulo 6 diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares, deixa eu te levar para algo que é mais perfeito, algo que é mais sólido, algo que é mais robusto na fé. Porque é isso que vai te sustentar no dia mau, e é isso que vai servir de meio para você perseverar. Então, resumindo isso, porque nós não temos tempo de trabalhar exatamente cada versículo, o foco dessa porção é que, uma vez que nós temos Jesus Cristo como sumo sacerdote, que já vimos que é o fim da revelação, é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, nós temos tudo aquilo que precisamos saber a respeito da vida da fé, então cresça, aprenda, examine as Escrituras, medite nela de dia e de noite, se torne mais conhecedor da verdade a cada dia, porque é isso que vai te firmar de tal forma a perseverar até o fim, mesmo que a sua vida passe por todas as possíveis dificuldades.
Sem conhecimento das Escrituras, irmãos, nós ficamos, como Paulo vai dizer, agitados pelo vento, pelos ventos de doutrinas, nos conduzindo a práticas que não têm nada a ver. Agora, quanto mais nós nos alimentamos da palavra e do alimento sólido que a palavra produz, mais estaremos robustos, em robustez espiritual, ao ponto de que as dificuldades não nos conduzirão para longe de Cristo, ao ponto de que as heresias, os falsos ensinos não nos desviarão do caminho, mas nos conduzirão a servir ao Senhor, caminhando para aquilo que é perfeito, que é o que ele vai dizer aqui no capítulo 6, no verso 2, né? Quando ele diz assim, o ensino, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, do juízo eterno. Isso aqui você já tinha que estar sabendo já de cor e salteado. E é engraçado que aqui muitos teólogos, né, tentam falar, por que ele pôs batismos, se é um só batismo? E a explicação bíblica e óbvia é que existe uma distinção entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Algo que não é ensinado para a igreja de hoje. E por isso você vê tantas práticas que você fala, meu Deus do céu, de onde que surgiu isso? Mas isso o autor aos Hebreus diz que é princípio elementar. Era para você estar careca de saber a diferença dos batismos. Já era para você estar muito à frente, milhares e milhares, anos-luz à frente, dessas discussões relacionadas a arrependimento de obras, como se as obras salvassem. Já era para você estar ciente sobre a questão da ressurreição dos mortos, sobre as promessas da vida eterna, sobre a volta de Jesus. E aí nós chegamos numa geração onde você precisa ensinar de novo tudo isso. E ainda assim, pessoas que desprezam a Bíblia e assumem, pautados em revelações posteriores, doutrinas que ferem duramente a soberania de Deus, a supremacia de Cristo e o reino atual de Jesus Cristo. O autor da carta, já naquela época, diz, gente, a gente não pode perder tempo com isso. Vamos para aquilo que é perfeito. Deixa eu te falar de outras coisas maiores. E aí ele diz que só esse conhecimento é que vai te permitir perseverar na fé. E aí ele usa o exemplo negativo aqui do povo do deserto. No capítulo 6 ele vai dizer, os que foram iluminados, os que tornaram participantes do Espírito Santo, porque viram todo aquele poder, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Por quê? Porque naquela geração Deus manifestou todo o seu poder. Eles viram, foram iluminados. Porém, a um passo da entrada no descanso, se rebelaram, se revoltaram, endureceram o coração, porque não tinham conhecimento exaustivo do Senhor, e assim voltaram para trás. Ele diz, é impossível que esse se arrependa de novo, porque se assim fosse possível, era como se ele estivesse sacrificando novamente Jesus. E o sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. Somente o conhecimento da palavra e da prática, irmãos, vai te conduzir a uma robustez espiritual a tal modo que você cresça cada vez mais em maturidade espiritual para não abandonar a fé como aqueles que foram iluminados no deserto fizeram e desviaram do caminho do Senhor. Agora, para crescer em maturidade, ele vai nos dizer que para isso é preciso, primeiro, crescer no conhecimento da palavra. Não só os princípios elementares da doutrina, mas caminhar para aquilo que é perfeito. Para crescer em maturidade, além de crescer no conhecimento da palavra, ele também vai dizer que eu devo continuar de um modo incansável e com paciência na prática da palavra de Deus, nas obras que a palavra de Deus me conduz. E ele vai usar o exemplo justamente dos irmãos do passado que foram bem-sucedidos, inclusive Abraão.
O verso 14 do capítulo 5, ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela... O que está escrito aí? Que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, não só o conhecimento, mas a prática. As coisas têm que andar juntas. A ortodoxia, a ortopraxia. O conhecimento correto da doutrina gera a prática correta de uma vida. E aí ele vai dizer, inclusive usando o exemplo de Abraão, lá no capítulo 6, verso 15, ele vai dizer assim, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Ele creu na promessa do Senhor e teve que aguardar. Irmãos, nesse processo de maturidade espiritual, a longanimidade também faz parte da minha prática para crescer cada vez mais em comunhão com Deus. Então, o segundo meio para eu permanecer ou perseverar firme até o fim, além de ter Cristo como meu sumo sacerdote, eu preciso, dentro daquilo que me cabe, da responsabilidade que eu tenho, crescer em maturidade. Pelo conhecimento da palavra de Deus, associado a uma prática incansável da palavra do Senhor. Tudo bem até aqui? Ótimo. Dito isso, vamos para o terceiro meio aí, que a partir do capítulo 6, verso 13, ele vai dizer, então, além de reconhecer a vocação de Cristo como meu sumo sacerdote, além de crescer na maturidade cristã, o terceiro meio para eu perseverar na fé é apoiar-me na obra de Cristo como sumo sacerdote. Não é apenas crer que ele é o sumo sacerdote, mas apoiar-se naquilo que ele fez, na obra que ele realizou em meu lugar. O verso 13 diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele creu nisso. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Ou seja, quando você está brigando com alguém, principalmente quando você era criança, né? Você está brigando com alguém, você fala, você jura? Aí o cara fala, juro. Faz assim com os dedinhos, beija lá, né? Pronto. Você voltava a brincar porque o cara jurou. O juramento põe fim a toda contenda. Às vezes a gente exigia um juramento mais sério, né? Jura pela mãe mortinha atrás da porta? A pessoa falava sim. E aí pronto, resolvi o problema. A ideia que o autor está dizendo é que o juramento põe fim à contenda. E a gente sempre jura por alguma coisa que está superior a nós. Por isso você jurava pela sua mãe mortinha. É um juramento com um negócio que tem que ser de um peso. Deus não tendo ninguém para jurar, ele faz o quê? Ele jura por si mesmo. Para quê? Para que não tenha mais contenda, não tenha mais temor. Se Deus jurou por si mesmo, e ele é imutável, a sua palavra não volta atrás, ele não é homem para mentir, se ele jurou que todo aquele que é trazido a Cristo pelo Pai, esse de modo algum será lançado fora, como diz João, mas Cristo ressuscitará no último dia, então pronto, acabou. Não tem mais o temor. Esse é um meio para assegurar a minha perseverança até o fim. Cristo pagou um alto preço na cruz. E Deus jurou que aqueles que ele chamou para si, nunca jamais ele abandonará. E ele jurou por si. Acabou a contenda. Não tenho mais o que me preocupar. Isso deveria ser mais do que suficiente para perseverar, ou para me conduzir a perseverar até o fim. E é nesse intento que ele vai continuar dizendo que Deus se interpôs com o juramento, final do verso 17, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Nós que já corremos para o refúgio, nós que já estamos em Cristo,
a fim de lançar mão da esperança proposta, e assim termos âncora para a alma, lugar seguro para a nossa alma, segura e firme, e que penetra muito além do véu, e muito além dessa era, porque Jesus, como nosso sumo sacerdote, realizou uma obra que adentrou os céus. Verso 20, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O fato de Cristo ter sido assunto ao céu, como nosso sumo sacerdote, e adentrado o santo dos santos celestiais, nos garante, serve de âncora para a nossa alma, segurança para perseverarmos até o fim, de que o Deus que jura e não pode mentir, vai cumprir a boa obra que começou em cada um de nós. Por isso, apoiando-me na obra de Cristo como sumo sacerdote, eu posso perseverar até o fim, mesmo que tudo dê errado na minha vida. A promessa de Cristo e a obra de Cristo é suficiente para que eu esteja seguro quanto à certeza da minha salvação. Jesus Cristo, portanto, como sumo sacerdote, tornou-se autor da salvação, a fonte de socorro e de intercessão. Vejamos aí, relembremos aí, capítulo 2, verso 17 e 18. Volte aí um pouquinho as páginas. Hebreus capítulo 2, verso 17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o quê? Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o quê? Grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, ou seja, perseveremos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhante, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, irmãos, verso 8 ainda do capítulo 5. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, irmãos, apoiar-se na obra de Cristo, naquilo que ele realiza como nosso sumo sacerdote, é a segurança que temos socorro e que temos salvação, porque ele é o autor da salvação eterna. Jesus Cristo, portanto, é o nosso sumo sacerdote. O cumprimento da promessa e do próprio juramento de Deus está em Cristo Jesus. No capítulo 6, verso 18, nos é dito assim: para que mediante duas coisas imutáveis, quais são essas duas coisas imutáveis? O juramento e a promessa, tá? Que Deus fez. Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta na promessa e é impossível que Deus minta no juramento. Forte alento tenhamos nós que já estamos em Cristo, ou que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O meio para perseverarmos na fé até o fim, irmãos, não é apenas crer que Cristo é o sumo sacerdote, não apenas crescer em maturidade espiritual, mas nos apoiarmos naquilo que Cristo fez, porque Ele entrou no Santo dos Santos Celeste para nos garantir a promessa e o juramento que Deus nos fez. No fato de Jesus ter sido nomeado sacerdote, e através da sua obra, temos a certeza da salvação garantida pelo próprio Deus. O texto nos assegura
que Cristo adentrou os céus para sempre, para nos garantir que a promessa de um dia estarmos também eternamente com o Senhor será definitivamente aplicada em nossa vida. Concluindo, a passagem, portanto, deixa claro sobre o equilíbrio entre a ação imutável de Deus para a salvação daqueles que Ele chama e, ao mesmo tempo, que estes que foram chamados e possuem garantido em Cristo a salvação, devem continuar mostrando até o fim a mesma diligência para herdar as promessas. Sabemos que quem nos garante a salvação é em Cristo, mas isso não isenta de vivermos crescendo na palavra e na prática. Veja ainda no verso 18 que lemos, que diz que Deus não pode mentir nem na promessa nem no juramento, e nisso nós temos forte alento, nós que já corremos para o refúgio, nós que já estamos lá. Quando nós voltamos ainda no capítulo 5, o verso 9, ele diz: e tendo sido aperfeiçoado, falando de Cristo, tornou-se o autor da salvação eterna para quem? Para todos. Se tivesse acabado o versículo aqui, então a salvação universal estaria garantida. Mas o que ele diz é, para todos quem? Todos os que lhe obedecem. Os que ouvem a sua voz e seguem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que ama. Por isso que a salvação parte do pressuposto da expiação limitada. Nem todo mundo vai ouvir, irmãos. Nem todo mundo vai obedecer. Mas o fato de que Deus já te chamou, que você tem a oportunidade dos ouvidos abertos em ouvir a voz do Senhor e obedecer essa palavra, significa que você tem condições, os meios que o próprio Deus já separou, para que você persevere até o fim, mesmo que passe por dificuldades, mesmo que passe por lutas. O fato de saber que Cristo é o teu sacerdote, o fato de continuar constantemente crescendo em maturidade e apoiando-se naquilo que Cristo já fez por ti, sabendo que Ele é socorro oportuno e a fonte da nossa salvação, são meios necessários para perseverarmos. Para nossa perseverança, então, nós precisamos usar os meios corretos. Nós precisamos crer em Cristo, crescer em Cristo e caminhar com Cristo. Aqui está a essência do Evangelho, pois como o apóstolo Pedro diz, fora desse nome, fora de Cristo, não há salvação. Que Deus assim te abençoe e que você possa de fato se entregar a Cristo como nós cantamos hoje. Que você possa crer nesse Deus de Abraão, que jurou por si, para nos garantir a certeza da salvação. Que você possa crer que Jesus, de fato, como cantamos, é o autor da salvação, que move as montanhas e alcança aqueles que Ele mesmo já separou para a sua glória, para que até o fim andem em novidade de vida, crescendo, glorificando e exaltando ao Senhor. Que você seja achado entre esses, para o seu próprio bem e para a honra do nome eterno do nosso Salvador. Amém? Creia em Cristo, cresça em Cristo, caminhe com Cristo. Eis os meios para perseverarmos até o fim.